Olá, tudo bem? Professor Almir Serpa aqui para videoaula de matemática do sexto ano. Para você que está fazendo revisão ou estudando conosco, aula de probabilidade e estatística, tá bom? Não esquece de entrar nas redes sociais e estar sempre plugados aí conosco. Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento. E também não esquece de estar assistindo a aula pelo canal do YouTube, de fazer ela tocar o sininho, de se inscrever no canal, claro, tocar no sininho para receber novas notificações das nossas videoaulas para você. Nossa equipe de hoje, Robson, o bonitão, está conosco aqui, e o Manuel, que você não está vendo, é o nosso parceiro na nossa videoaula do sexto ano, aula de número 27. Vem comigo agora que eu vou te mostrar, tá bom? Vamos lá. Mostra para eles aí, Manuel, esse slide. Tá aí, ó. Aula do número 27, probabilidade e estatística, ok? Segue comigo. Vou falar já para vocês sobre um pouquinho da história da matemática que referencia. Já é algo que há muito tempo atrás utilizado a estatística, tá bom? Ela já fazia parte dos censos na Babilônia, na China, no Egito. Ou seja, tem em média aí 3.000 anos já de estatística posta em prática. É mais antigo, mas isso é o que a gente tem de relatos. Até na Bíblia ela já foi citada aí no Velho Testamento. Faz referência à instrução dada a Moisés para que fizesse um levantamento estatístico dos homens de Israel que estivessem aptos, prontos para a guerra, ok? Então, usualmente, essas informações eram utilizadas para taxação de impostos, isso é o mais comum. E não mudou não, tá bom? Pergunta aí a papai e a mamãe sobre imposto de renda que você vai saber o que é isso, tá bom? Ou pergunte lá ao professor de matemática para ele te explicar mais claramente as taxações que o nosso Brasil cobra imensamente, tá? Outra coisa, o alistamento militar também faz parte do processo de estatística, ok? Que é a ideia do recenseamento, de chamá-los da convocação. O imperador César Augusto, por exemplo, fez isso, ordenando que se fizesse um censo de todo o Império Romano. Então aí você já tem 2 ou mais registros sobre a ideia da estatística aplicada há um bom tempo atrás. Mas o que é estatística, professor? É o ramo da matemática que envolve com a coleta, a organização dos dados referentes a diversos fenômenos para depois analisá-los e interpretá-los, ok? Tá tranquilo até aí? Então vem comigo, ó. As tabelas e os gráficos que encontramos nos meios de comunicação, como jornais, revistas e o material midiático que você está vendo aí pela internet o tempo todo, resultam de um processo estatístico, tá bom? Em geral, ele é utilizado em várias etapas. Eu vou te mostrar cada uma delas um passo a passo. Vem comigo, ó. Como é que a estatística se preocupa e como é que ela é estruturada? Primeiro, a coleta, a organização, a sistematização e a representação de dados. Segundo, a medição da variação, da variação dos dados levantados, ok? Preciso medi-los. E aí é uma das etapas. A estimativa dos parâmetros da população e a determinação da precisão da estimativa. Por exemplo, para vocês, pesquisa do IBGE é uma estimativa. E olha, o IBGE tenta pegar o máximo da população, ok? E isso é feito de 10 em 10 anos. Bom, a aplicação dos testes de hipóteses em relação aos parâmetros. Isso a gente tem visto muito na Covid. Vocês têm ouvido o tempo todo e assistido aí sobre os parâmetros e a variação dessa pandemia que já comete há quase 2 anos. Aí vem a análise da relação entre 2 ou mais variáveis. Qual é a nossa preocupação hoje, então? A nossa vai ser sobre a coleta, a organização e a sistematização e a apresentação dos dados, tá bom? Por isso tem a coleta, a organização e registro, tá bom? Segue comigo, ó. Primeiro, vou fazer um resumão para você entender por esse mapa mental aí, ó. A estatística é dividida em 3 partes. A primeira parte é a amostragem, esse círculo azul imenso aí para você, e ele é subdividido em coleta de dados,
questionários, entrevista e a população. Bom, veja, quando eu falo amostragem, tem o nome a população aí junto da amostragem, é porque pode ser o censo. O censo é ideal que você investigue todos que estão envolvidos, por isso a população, tá bom? Outra coisa, saindo da amostragem, nós vamos para a estatística descritiva e nela você vai ver a organização dos dados obtidos pela amostragem, tá? Depois a construção da tabela. Então, na sequência, eu faço a amostragem a partir do questionário, depois eu leio as informações do questionário, monto a tabela, aí eu tenho a estatística descritiva para, por fim, ir para a inferência estatística, que são as análises dos dados, ok? Tá certinho até aí? Vou te mostrar o passo a passo. Primeiro, vamos falar da amostragem. Já que a gente viu o mapa mental, agora vamos ver cada caso. É o ato de analisar uma parte do evento observado dentro da população, com o intuito de saber como a população se comporta, sem necessariamente analisar toda a população. Preste atenção. Traz para mim aqui, por favor, Manuel. Ó, quando ele fala sobre isso, a amostragem, nesse caso, vai ser dividida em dois blocos, tá? Primeiro, vamos fazer uma relação da amostragem com o nosso dia a dia. Quando uma pessoa retira uma pequena parcela do sangue do corpo, ele está tirando uma amostragem para ter uma ideia do que está ocorrendo no corpo inteiro. Então, isso é a amostragem em si. Tá claro para você? Deu para entender? Agora, quando eu tenho uma sala com alunos que eu quero investigar todos os alunos daquela sala, aí a amostragem é do tamanho da população. É mais fácil de fazer? Sim. Agora, eu não consigo fazer a amostragem com a população brasileira toda de uma vez. Isso demora. Aí vira um censo. Quando é censo? Censo é quando eu investigo todos. E quando é amostragem? É quando eu tiro uma parcela do todo para analisar. Ficou claro? Tá tranquilo? Então volta para lá que você vai entender comigo agora mais facilmente. Ó. Aí tem mais um mapa mental para você entender. A amostragem ela também é subdividida em dois blocos. Probabilísticas, quando as chances são iguais. Quando é que isso acontece, professor? Bom, é geral, ok? Ela só acontece na maioria das vezes. Estou jogando Mega Sena. O pai de você vai lá e aposta na Mega Sena. A probabilidade, as chances são iguais para todos, ok? Agora, falando sobre a Covid, não é probabilística. Por quê? Porque pessoas com comorbidade, ou seja, ou diabetes, pressão alta, acima do peso, maior idade, essas pessoas têm mais chances de terem problemas mais sérios. Então, ela não é probabilística, ela tem chances diferentes. Aí ela tem um peso, um adicionante, tá bom? Por isso que a amostragem está ligada a uma parte da população e dividida nesses dois blocos aí para vocês entenderem. Agora, como que eu faço a pesquisa, professor? Simples. Olha, outro mapa mental para vocês aí, ó. A pesquisa estatística ela é dividida nesses três blocos: elaboração do questionário, a definição da minha amostra, eu preciso saber quantas pessoas eu vou investigar e para isso você precisa ter a noção de tempo e dinheiro, porque vai imprimir o questionário ou vai mandar pelo e-mail, vai ter um trabalho, vai durar um mês, 2 meses, uma semana, 2 dias, você escolhe, tá bom? Depois que você faz o questionário, você vai elaborar quantas pessoas vão responder. Depois disso, coleta o resultado, organiza numa tabela, do jeito que está aí no círculo mais avermelhado que você está vendo aí, tá bom? Então, aí eu trouxe para vocês uma pesquisa que a gente já falou anteriormente, ó. Por exemplo, um questionário. Qual o título do questionário? Qual o tema? Prioridade para a melhoria do bairro que você mora. Poderia ser um tema, tá bom? Então, olha, esse questionário vai ser dividido em 4 perguntas. Você vai responder, ou as pessoas vão responder, apenas uma das 4, não esquece. Ela vai escolher para melhoria no bairro ou saúde, ou educação, ou segurança, ou lazer. Ela não pode escolher 2, porque você vai fazer uma pesquisa para saber qual desses é mais importante para as pessoas que moram no bairro. Tá tranquilo? Deu para entender?
Bem simples, é só marcar o X e uma das alternativas, ok? O tema do teu questionário é esse aí. A amostra, eu escolheria no máximo, num bairro aí pequeno, 40 pessoas, para ter uma ideia. Por quê? Porque você ir na casa de 40 pessoas vai levar aí pelo menos uma semana, tá? Então isso não pode demorar, tem que ser rápido, ok? Aí depois você pega os 40 questionários que essas pessoas responderam, sejam impressos, online, pelo WhatsApp, pelo e-mail, enfim. Mas essas pessoas responderam, você monta essa tabela no Excel. Professor, não sei usar o Excel, não tem problema. Monta a tabela no teu caderno, coloca cada item, cada pergunta do teu questionário como uma variável, tá pequenininho aí, mas eu vou ampliar para você, tá? E coloca do lado quantas pessoas votaram em cada um dos itens, ok? Agora vem comigo. Depois que você faz isso na tabela, aí vai transformar essa tabela em um gráfico. Professor, por que tem que transformar a tabela num gráfico? Porque o gráfico não expõe pessoas, o gráfico expõe informações. Tá tranquilo? Vem para cá, Manuel, por favor. Olha, um gráfico não pode expor a pessoa, então ele vai estar exposto nas variáveis que você colocou no questionário na forma de porcentagem, ok? Tá? Deu para entender? Ficou claro? Por que eu não posso fazer isso? Não posso colocar diretamente a tabela, porque se eu estiver pesquisando sobre pessoas que têm doenças graves, pessoas que tiveram câncer, por exemplo, não querem ser expostas, isso não é o correto. Então, todo o gráfico deve ser representado em porcentagem. Ficou claro? As variáveis são aquelas perguntas que você fez no questionário. Então, o gráfico tem que ter isso que está aí no slide, ó, tema, o título, ele tem que ter a fonte, quem foi que fez, as variáveis. Esse que você está visualizando aí, eu pintei de cores diferentes, mas você pode deixá-lo da mesma cor. Eu gosto de cores diferentes. Mostra aí, Manuel, por favor, para eles, olha. Eu gosto com essas cores aí, ó, amarelo, azul, vermelho e verde. Escolhi lazer verde, segurança em vermelho para chamar atenção, que é a cor, né, que fica girando lá a luz do carro da polícia, a educação azul e saúde em amarelo para chamar atenção. Só isso, mas você pode deixar com cores que você queira, ok? Agora você está visualizando a tabela que eu montei pelo Excel. Por que eu estou indicando o Excel para você? Porque quase que todos os computadores têm esse programinha gratuito, você não precisa de usar software nenhum para criar um gráfico. O Excel é muito fácil. Olha, montei a tabela, coloquei numa coluna as prioridades, as respostas, né? Aliás, as perguntas. Saúde, educação, segurança e lazer. E na outra coluna, a quantidade de votos que essas 40 pessoas deram. 18 pessoas deram um voto para saúde, provavelmente por conta da pandemia, né? Educação, 10 pessoas estão preocupadas porque as escolas ficaram muito tempo paradas, as crianças pararam de estudar praticamente. Segurança, que é algo primordial para qualquer lugar que se more, né? E a gente tem muito cuidado com isso. E lazer deixaram por último aí, como vocês estão vendo. De 40 pessoas, apenas 2 optaram por lazer, porque deram prioridade a outras coisas mais sérias que estão aí, ok? Tá tranquilo até aí? Então preste atenção. Coluna A é a coluna das perguntas, ok? E a coluna B é a coluna das respostas, a quantidade de respostas que cada pessoa deu. Fechou? Eu seleciono isso aí, as linhas são as representações da tabela. Então, na primeira linha eu tenho o título do gráfico, prioridades para melhoria do bairro, ok? E aí, no final, nós vamos escolher, tá vendo em vermelho aí, ó? Eu vou selecionar toda a tabela, só passar o mouse por cima, seleciona, e aí eu vou optar para ver
Cada item desse do Excel me dá uma qualidade. Nesse caso aí, nesse segundo quadradinho, eu vou escolher a fonte, o tamanho, a cor da letra, enfim. Vou deixar minha tabelinha bem bonitinha e depois, por fim, eu vou começar a escolher como esses dados vão ficar. No caso aí, ela está centralizada, ou seja, todos os dados estão no centro da coluna, tá bom? Entendeu? Então, primeiro, eu verifiquei a fonte, depois eu centralizei os dados e agora eu vou selecionar o valor. Por exemplo, se fosse para dinheiro, aí eu colocaria aí com 2 casas decimais. Como são números inteiros, né? Números que não precisam de vírgula, eu fiz a opção aí de nenhuma casa decimal. Tá tranquilo? Agora, eu vou selecionar toda a tabela, ok? Para poder organizar do jeito que eu quero as linhas e colunas. E por fim, você tem como olhar e fazer a relação das fórmulas pelo Excel ou aumentar, como eu fiz aí, ampliei para vocês. Tá tranquilo? Então vem comigo agora que eu vou te mostrar. Embaixo aí a planilha 1. Você pode ter várias planilhas distribuídas na mesma pasta do Excel, tá vendo? Planilha 1, aí tem um mais do lado aí, você vai clicar no mais, abre outra planilha e pode fazer várias pesquisas, tá? Bom, agora eu vou inserir essa tabela, né? Já está inserida, mas eu vou inserir essa tabela transformando-a no gráfico. Como é que eu faço isso? Tá aí, ó, inserir. Passo o mouse lá em inserir, aí venho, seleciono todos os itens da tabela e aí peço para ela transformar em um gráfico. Aí tem, ó, nessa parte embaixo tem escrito, ó, gráfico, pronto. Aí ela me dá essa opção aí. O mais fácil, o mais simples é o de coluna, que é o primeiro que aparece aí com todos em azul. Mas eu vou explicar para vocês vários deles. Preste atenção, ó. Depois do de coluna, nós vamos ter o gráfico, famoso gráfico de pizza, que na verdade é o gráfico de setores. É o nome técnico dele. A gente chama de pizza porque parece uma pizza, claro, né? Depois nós vamos para o gráfico de barra. Essa é a barra lateral, tá bom? E aí, por fim, eu tenho um gráfico que você não conhece, mas eu vou te falar, muito legal. Chama-se gráfico funil. Olha como é interessante. Existem vários tipos. Escolha o que você gosta, que mais gostar e faça. Escolha gráficos fáceis, tá? Para as pessoas lerem. Mas se você também quiser fazer um gráfico diferente, fica à vontade. A pesquisa é sua. Se divirta, tá? Ok? Eu escolhi o mais fácil, que é esse gráfico, né? O gráfico de coluna, que é mais fácil aí para. Vou dar um OK. Pronto, gerou. A tabela gerou o gráfico. Aí que ela criou para mim, ó. Cada pergunta virou uma variável. Já era uma variável na tabela, claro, né? Então, no gráfico, essas variáveis ficaram na ordem, ó. Saúde, educação, segurança e lazer. A ordem. Eu posso trocar, professor? Pode, mas ele seguiu tua tabela. O ideal é que você deixe do jeito que ele está. Você pode pintar, como eu fiz, colorir. Você pode colocar o valor da porcentagem em cima de cada coluna e assim, fazer um monte de coisa interessante. Vou te mostrar dando detalhe aí para vocês, tá? O título é importante, não esquece. A fonte também é super importante. E as variáveis foram as opções de escolhas na ordem da própria tabela. Fechou comigo então? Quantidade de votos vai estar aí na coluna vertical. Olha aí, tá vendo que vai até 20. E é claro, na linha horizontal, nessa parte aí inferior, tem um nome que eu posso também pintar, colocar outras cores e assim vai. Se divirta, faça o que você quiser, escolha aí outros tipos de gráficos também, se você quiser, ok? Vem comigo, ó, coloquei o valor. Pô, precisava não, professor, tá aí bem simples, mas quanto mais informações precisas no seu gráfico, melhor, tá bom? Tô colocando aí só para chamar a atenção, ó. 18 pessoas escolheram saúde, 10 escolheram educação, 10 escolheram segurança e apenas 2 escolheram lazer. Tá tranquilo? Posso deixar assim ou deixar de uma forma diferente. Olha o que eu fiz, ó. Pintei com cores, tá vendo? Ó?
mas desse aí, quem mais obteve votos foi saúde, ok? Então vamos lá. Agora eu vou te mostrar outros tipos de gráfico. Olha isso como é bonito. Eu gosto dele, tá bom? Ele é estranho, né? Muito, mas eu gosto pra caramba desse gráfico. É o mesmo gráfico de coluna, só que agora ele está numa malha quadriculada. Uma malha, assim, não tão quadriculada, é retangular, né? Mas é uma malha. Olha que coisa legal, ó. Tem esse aí, ó, de linha. Olha, é muito legal, eu gosto desse tipo de gráfico. Ele chama bastante atenção. Olha esse, o gráfico de setor, o famoso gráfico de pizza, tá? Ok? Olha o de coluna lateral como ficou legal, tá vendo? Chama atenção, é divertido. Aproveita aí, pô. Aproveita a ferramenta e se divirta. Olha esse aí, você não conhece. Eu vou te falar, esse é o gráfico de disco. Muito legal, não é não? Vê que coisa interessante. Ah, professor, então quer dizer que a maior fatia que parece um biscoito é a maior porcentagem? Exatamente. Olha, esse aí é o de funil, que eu já te falei, muito interessante também. E, é claro, saindo de gráfico, agora a gente vai te mostrar como que faz um fluxograma, tá? Primeiro eu vou referenciar quem primeiro fez o tipo de fluxograma que a gente usa hoje, foi o Frank Gilbert, e ele é um engenheiro mecânico que apresentou essa ideia pela primeira vez, tá? Para fazer numa chamada, para fazer um desenho dos primeiros passos a encontrar pelo caminho, ou seja, um fluxograma, na verdade é o caminho mais curto que a gente trabalha, é a forma mais simples de identificar um fluxo com que as atividades acontecem e nele cada passo de cada processo é representado por um único símbolo que possui uma resumida descrição que eu vou mostrar alguns deles. Você também pode criar o seu, tá bom? Esses símbolos são padronizados e ligados por flechas que demonstram a direção do fluxo de atividades. Vem comigo, ó. Já fez o fluxograma, você já sabe todo o processo de pesquisa, agora a gente vai fazer a partir dessa pesquisa aí um fluxograma. Tá vendo como é que foi feita a pesquisa? Elaboração no questionário, o tema, depois a definição da amostra, coleta de dados, organização, ok? Agora no fluxograma, olha como ficaria, ó. Presta atenção, início, criação do questionário, por isso tá aí, ó, logo abaixo do início a setinha, questionário. Depois, coleta de dados, ok? Depois, definição da amostra, foram 40 pessoas escolhidas. Depois, organização dos dados na tabela. Aí eu volto para outro caminho. Por fim, a partir da tabela, eu vou gráfico, tá bom? E fim, fechou o fluxograma. A partir da ideia do fluxograma, você tem questionário, pode ser qualitativo ou quantitativo. Coleta de dados, eu tenho dias alternados e grupos também alternados. Nunca faça coleta de dados toda segunda-feira de manhã. Alterna, porque você pode pegar só as pessoas que estão naquele horário livres. E não pode fazer isso, senão vai dar uma tendência errônea da tua pesquisa, tá? A coleta de gráfico é o tamanho da amostra. Você escolhe mediante a situação. A organização depende das variáveis e o tipo de gráfico que você escolhe no final para apresentar. Quer saber mais sobre isso? Aponta a câmera do teu celular para esse QR Code que está aí na tua tela, tá bom? Nesse quadradinho preto e branco aí você vai baixar como que se faz um fluxograma bem legal no Word. Fechou? Ó, tem um desafio para você fazer, que vou explicar bem direitinho. Baseado nessa nossa aula, elabore uma pesquisa sobre as principais necessidades do seu bairro, seguindo a sequência aprendida, elaboração do questionário, definição da amostra, coleta dos dados, organização dos dados, apresentação dos resultados, crie um gráfico e, por fim, faça um fluxograma do trabalho realizado. Você pode usar essas mesmas variáveis que nós usamos aqui no nosso, tá bom? Fique à vontade, segue a nossa videoaula. Professor, dá um pontinho pro pessoal que fizer essa questão aí, viu? Vale a pena, tá bom? Então, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.